Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, evangelista Norberto Cavarelli, trazendo mais uma palavra de fé e de ânimo para a vida de todos. E hoje o texto base encontra-se na carta aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 ao 12, que diz assim: Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus queridos e amados irmãos e irmãs, apóstolo Paulo escreve a carta aos irmãos da igreja de Filipos, e esses irmãos eram muito queridos pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele no primeiro capítulo dessa carta, praticamente ele escreve uma carta de amor para os irmãos da igreja de Filipos, pois esses irmãos eles eram extremamente amorosos com Paulo. Eles ajudavam muito a Paulo no seu ministério, inclusive financeiramente. Paulo chega a agradecer aos irmãos pela ajuda prestada em orações e também financeiramente. E Paulo faz até dá uma declaração onde ele diz que se fosse necessário ele morreria, daria a sua própria vida por um irmão da igreja da cidade de Filipos. E Paulo, ele tinha por todas as igrejas muito amor, não somente pelos irmãos da igreja de Filipos, obviamente. E aqui Paulo, ele se preocupa em mostrar a diferença do Paulo no judaísmo, do Paulo quando era um perseguidor de Cristo, do Paulo que era Saulo de Tarso, que era um homem circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele era um fariseu. E ele era um perseguidor da igreja. E ele seguia a lei mosaica e seguia todos os preceitos da lei mosaica de uma forma fanática. Ele não dava brechas. Aliás, Paulo, tudo que ele fez, a vida toda, ele sempre foi assim. Ele sempre foi muito radical nos seus propósitos. Isso é algo que as pessoas deveriam seguir a Paulo. Quando você tem um propósito com Deus, por exemplo, você tem um propósito de seguir a Deus e servir a Deus, é necessário que você seja radical. Ou seja, é sim ou não. Não dá para ficar de cima do muro. Com Jesus não dá para fazer o joguinho de cintura. Com Jesus as coisas têm que ser sim ou não. E Paulo nos ensina aqui nessa palavra que após ele estar em Cristo, tudo aquilo que ele viveu, que não trazia, que não dava a ele, não edificava a vida dele, o ministério dele, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele aprendeu, e trazendo para aquele dia, quando ele estava escrevendo a carta, tudo aquilo que não edificava a sua vida, Paulo considerou como esterco. Isso mesmo, como esterco, um esterco de um animal. Paulo considerou até uma palavra pesada,
para muitos, né? Mas não vejo aqui uma palavra melhor para poder dizer o que é o nosso passado, as coisas que a gente dava tanto valor no passado, que nós perdimos tanto tempo. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. O fanatismo pelo futebol, por exemplo, né? Quantas noites eu perdi por causa de jogo de futebol? Quantos dias eu sofri por causa de jogo de futebol? Enquanto não começava o jogo, eu não dormia na noite anterior, eu passava o dia todo esperando o jogo, às 9 horas da noite, 10 horas da noite. Quantas vezes saí do estádio do Morumbi depois da meia-noite para assistir jogo de futebol? Eu fazia essas loucuras. Durante muitos e muitos e muitos anos eu fiz isso. Viajei atrás de time de futebol. Atravessei cidades para ir atrás de um time de futebol, e hoje eu vejo isso como esterco, simplesmente esterco. Então tem coisas do nosso passado que hoje, quando você está em Cristo, quando você tem a mente em Cristo, e Paulo está falando a respeito daqueles que têm a mente em Cristo, então as coisas do passado que hoje não edificam a sua vida, Paulo chama de esterco. Então Paulo ele lembra que no seu tempo, aonde ele servia ao judaísmo, ele era um perseguidor de Cristo, então as coisas que ele não pôde usar naquele dia que ele escreveu a carta, as coisas que não serviam para edificação da vida espiritual dele, ele tinha como esterco. Assim também você tem que entender que tem coisas que você tem que abandonar. Tem coisas na tua vida que muitas vezes te amarram, muitas vezes te prendem. Você vive de um passado, você vive de valores de um passado. E se você confrontar com a palavra de Deus, você vai perceber que Deus não se agrada de certas práticas. Então aqui Paulo nos ensina e faz com que nós venhamos a meditar acerca das coisas que ainda estamos nos alimentando, coisas que ainda estamos nutrindo em nosso coração um certo amor, um certo apego, e isso faz com que nós fiquemos muitas vezes desligados de Deus, desligados da palavra de Deus, desligados do Espírito Santo de Deus, coisas que muitas vezes se tornam barreiras em nossos corações, barreiras em nossas vidas, e nós ficamos muito presos às coisas do passado. E Paulo aqui está falando da necessidade de nós focarmos mais as nossas atenções, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, no Espírito Santo de Deus. Porque Paulo fala, olha, quando eu era aquele judeu, aquele homem, um fariseu, eu era um homem que perseguia Cristo, eu fazia tudo por amor a minha religião, mas depois que eu percebi que tudo aquilo não passava de um engano, não passava de uma perda de tempo, hoje eu percebo o quanto é maravilhoso servir ao Senhor Jesus, aquele que morreu por mim na cruz do Calvário, aquele que entregou a sua própria vida, derramou o seu sangue por amor a mim. E hoje eu tenho prazer em servi-lo, sei que há muitas perseguições, eu sei que há dificuldades, eu sei que há muitas lutas nesse mundo, mas eu não posso desistir porque há uma promessa do Senhor para a minha vida. E essa promessa é de que Ele me daria saúde espiritual, que Ele me daria fé para prosseguir, que Ele me daria conhecimento para buscar mais da sua presença. Ele faria com que eu o conhecesse mais a cada dia, desfrutasse da sua presença. Assim, eu não me lembraria mais do meu passado, mas eu pensaria assim nas coisas que virão, nas coisas vindouras, nas coisas que são verdadeiramente mais importantes para nossas vidas. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, esqueça do passado, esqueça das coisas que já foram, já passaram, não vão voltar e não edificaram a tua vida. Muitas vezes roubaram coisas da tua vida, roubaram esperança, roubaram sonhos, coisas que muitas vezes te paralisaram, te travaram, fizeram você ficar estagnado no tempo, espiritualmente falando, materialmente falando também. Por quê? Porque nós muitas vezes nos apegamos a coisas que não vão edificar as nossas vidas.
E aqui Paulo nos ensina que após ele servir, começar a servir ao Senhor, então ele começa a perceber a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor. Então ele perdeu as coisas do passado, mas ele não estava sentindo falta. E quantas coisas do nosso passado, muitas vezes nós ficamos lembrando, de coisas que não temos mais, ou de coisas que nós não fazemos mais, e que nós não deveríamos nem lembrar dessas coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós, nos ajuda a esquecermos dessas coisas, que não nos edificam. Mas Paulo está dizendo, chamando a atenção a todos nós cristãos, para que nós possamos ter a mente em Cristo, buscando sempre a viver em Cristo, buscar a sua presença a todo momento, a todo instante. Porque através da fé no Senhor Jesus, nós alcançamos novas aspirações, nós alcançamos o plano perfeito de Deus para nossas vidas. É através da fé. Se você não tem fé, você não tem como desejar o plano que Deus tem para a sua vida. E para que você possa ter fé, você tem que se desligar do passado. Você tem que se desligar das coisas que te amarravam no passado. E Paulo está dizendo, viva para frente, viva olhando para frente, olhando para o futuro. Esqueça aquilo que passou. Lembre-se que haverá um dia em que nós estaremos com o Senhor Jesus para toda a eternidade, mas enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar vivendo aqui na terra, continuaremos louvando a Deus, buscando a sua presença, porque nós estamos aqui para isso, para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo, e não para vivermos do passado. O passado, muitas coisas foram boas. Teve coisas que você viveu no passado, que você lembra hoje, você se alegra, é verdade. Edifica a tua vida lembrar, glória a Deus e aleluia. Mas tem coisas que não é bom lembrarmos. Mas temos que lembrarmos sim, que quando nós estamos em Cristo, a justiça do Senhor prevalece sobre nós. A justiça do Senhor está em nós. Porque aqueles que estão em Cristo também são a justiça de Deus na terra. Paulo diz que nós que estamos em Cristo somos a justiça de Deus. Ou seja, pela fé. Então, pela fé, aonde você for, o que significa ser a justiça de Deus? Por exemplo, você vai a uma roda de amigos, eles estão discutindo um determinado assunto, e ali há um pensamento que não vai de acordo com os preceitos de Deus. Então você não vai concordar com aquele que está falando algo que é uma heresia, que é uma blasfêmia. Então você, com autoridade no mundo espiritual, você mostra qual é a verdade acerca da palavra de Deus, com relação, usando a palavra de Deus. Então você não vai ser uma pessoa desrespeitosa, não, mas você vai dar ali a sua palavra baseado na palavra de Deus. Então você é a justiça de Deus. Aonde você vai, você procura estabelecer a justiça, ou seja, a verdade de Deus, e sim a visão de Deus. Então você não concorda com aquilo que é falado, que vai contra a glória de Deus, que vai contra a palavra de Deus. E você é justiça de Deus. Meus amados irmãos, é tremendo esse ensino de Paulo. E ele diz que ele não alcançou a perfeição, mas que ele prosseguia para alcançar aquilo que para ele foi também, porque ele foi preso em Cristo. Então ele estando preso em Cristo, ele buscava cada vez mais o aperfeiçoamento. Ele não era perfeito. Ele diz, eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo. Ou seja, a vida cristã não pode ser estagnada. Você tem que estar sempre prosseguindo, sempre adiante, buscando sempre, galgando cada vez mais uma condição melhor espiritualmente, para que assim você, sendo preso por Cristo, ou seja, você está enxertado em Cristo, então você vive para Cristo, vive em Cristo e vive com Cristo. E a tua vida passa a ter os valores
celestiais. Você passa a ter no seu coração desejos celestiais. Você passa a ter na sua mente pensamentos celestiais. Então você não perde tempo com as coisas aqui desse mundo que faz com que nós fiquemos distraídos. Então Paulo chama a nossa atenção para prosseguirmos presos por Cristo. O que significa isso? Preso na mente, na alma, no espírito. Cristo nos prende, nos agarra, nos segura com força, impedindo que nós venhamos a desviar daquilo que é o propósito de Deus para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, essa foi a palavra que o Senhor nos entregou nesse dia. Estamos no YouTube. E peço a todos para que acionem o sininho para que possam receber notificações de novas mensagens e que também todos possam assinar o canal, possam se inscrever no canal para nos ajudar e curtam a mensagem também para que a mensagem possa ser divulgada com mais força aqui dentro do próprio YouTube e que o canal possa crescer cada vez mais. Agradeço a todos pela atenção e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.